Chegamos ao último capítulo de Daniel, o fim da história humana. Como terminará a história do planeta Terra? Como vai terminar? É o que nós vamos aprender hoje. Ah, pastor, eu sei como vai terminar, eu já vi vários filmes, e eles falaram a respeito do fim do mundo. Bom, eles falaram, mas eles falaram com base na ficção, com base em teorias, não falaram com base na palavra de Deus. Hollywood, lançou vários filmes falando sobre o fim do mundo, cada um deles apresentando a sua interpretação. Aqui tem um outro filme que não está aqui, chamado 2012. Quem assistiu 2012? Assistiu, né? Quando é que o mundo terminaria? 21 de dezembro de 2012, lembra? Aí o mundo não acabou, né? Eu fui e casei logo depois. O mundo ia acabar dia 21, eu casei dia 26. Eu dei 5 dias de prazo, não acabou mesmo. Falei, vamos continuar povoando a terra. E aí veio Rafael, Mateus, Lucas. Vamos continuar, não acabou ainda não. Bom, Hollywood não sabe como vai terminar a história humana, mas quem sabe? Deus. E Ele fez o quê? Revelou em sua palavra como vai terminar a história do planeta Terra. E esse será o tema que hoje nós vamos estudar. Mas antes, porém, de avançarmos, quero convidar você a nós fazermos mais uma oração e pedir a bênção de Deus para o estudo do seu livro sagrado, Daniel capítulo 12. Vamos concluir nossa série com esse capítulo especial. Vamos orar? Feche seus olhos. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por estarmos juntos nessa noite para estudarmos o Teu livro sagrado. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós. Que nós compreendamos o Teu recado para a nossa vida. Que nós entendamos que o Senhor tem um plano para esse planeta. Não apenas para o planeta, para cada um de nós que aqui está. Por isso, nossa mente está agora aberta à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 12 trata dos últimos eventos da história do mundo antes do estabelecimento do eterno reino de Cristo, que é o quinto reino da profecia, aquele reino representado por uma pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos e atingiu os pés da estátua, esmiuçando o ferro, o barro, a prata, o ouro. Bom, isso vimos lá no capítulo 2, está lembrado? No capítulo 2 estudamos. E no capítulo 12, nós temos agora os últimos eventos da história humana. Daniel escreveu assim: nesse tempo, que tempo é esse? Se você voltar a sua Bíblia para o capítulo 11, verso 40, aqui vai falar assim: no tempo do fim. Então, o capítulo 11, verso 40, começou a falar do tempo do fim. E o capítulo 12 diz assim: nesse tempo, ou seja, no tempo do fim, se levantará quem? Miguel. Quem é Miguel, amigos? É Jesus. Ele vai se levantar. Ele é o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Nesse tempo, no tempo do fim, se levantará Miguel. Ora, se Miguel vai se levantar, é porque em algum momento ele se assentou. Aonde em Daniel você tem Miguel se assentando? Talvez você não se lembre, mas nós estudamos isso aqui, é no capítulo 7. No capítulo 7 de Daniel, Daniel viu que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias em Daniel 7? É Deus. Deus o Pai. Ele se assenta. Assentou-se o tribunal e se abriram o quê? Uma cena judicial. O tribunal se assentou, os livros se abriram. E aí quando chegamos no versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. E ele se dirigiu a quem? Ao ancião de dias, que é quem? Deus. E o fizeram chegar até ele. Então veja, em Daniel capítulo 7, Jesus é levado à presença do Pai, eles se assentam,
assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Que livros? Os livros de registro, os livros que contêm a história de cada ser humano, os seus atos, pensamentos e palavras. Lembra que Jesus falou assim? Que no dia do juízo todo ser humano vai dar conta até de qualquer palavra frívola que sai da boca. Então um tribunal se assentou. Estas cenas que estamos vendo aqui, elas são alusivas ao ano 1844. É aí que Jesus vai à presença do Pai, e então os livros são abertos e começa o juízo. Então, a Bíblia nos fala a respeito de um ministério de Jesus em duas fases. Vamos recapitular. Está lembrado que no santuário tudo apontava para Jesus? Os animais que morriam apontavam para Jesus. O trabalho do sacerdote apontava para Cristo. O trabalho do sumo sacerdote apontava para Cristo. A obra era centralizada nele. O santuário era o evangelho em símbolos. Quando Jesus morre na cruz, ele está cumprindo a tipologia dos animais que morriam. E quando Jesus, no ano 31, ele ressuscita no domingo e vai ao céu, ele começa o trabalho de advogado. Nesta função, ele está cumprindo o papel tipológico do sacerdote, que era o advogado lá em Israel. Lembra que quando um israelita pecava, ele vinha até o santuário, trazia um animal, e na presença do sacerdote, ele confessava o seu pecado? O sacerdote era quem recebia o pecador, era o advogado. O pecador não podia entrar no santuário, o pecador não podia ir lá dentro do santuário, porque lá só entrava o sacerdote. Então o pecador era recebido pelo sacerdote, que o orientava a matar o animal, depois pegava o sangue do animal, entrava no santuário e lá, no altar de incenso, ele colocava o sangue nos chifres do altar de incenso, que ficava exatamente diante do véu que separava o santo do santíssimo. Ou seja, o lugar mais próximo que o sacerdote podia ir até o Shequiná era ali, antes do segundo véu. Então ele era o advogado do pecador. Ele entrava lá no lugar do pecador. Por isso João escreveu assim, 1 João 2,1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado, aonde? Junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Então João ensinou que Jesus é o nosso advogado. Ele começou esse ministério sacerdotal de advogado a partir da ressurreição no ano 31. Agora, em algum momento, ele deveria cumprir a função tipológica do sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava em cena no 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação, era o dia do juízo lá em Israel. E quando chegamos ao ano 1844, no dia da expiação, que caiu no dia 22 de outubro, Cristo então transpõe o segundo véu para começar o seu trabalho de sumo sacerdote. São as cenas do capítulo 7 de Daniel que nós acabamos de ler. Ele vai até o ancião de dias, o tribunal se assenta e o juízo começa. Por quê? Porque agora ele está na função de sumo sacerdote. O juízo tem que começar. Então Cristo, ele vai para o santuário e ele se assenta. 1844. Agora no capítulo 12, ele se levanta. E se ele se levanta é por quê? Porque o juízo terminou. Então agora vamos começar a viajar para o futuro, para o dia em que Jesus deixará o santuário celestial. Quando ele deixar o santuário, terminado o julgamento do ser humano, de todos os seres humanos, o que vai acontecer? Apocalipse 15:8 diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário,
enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Quando Jesus termina o juízo, ele sai do santuário, ele se levanta, o santuário se enche de fumaça e ninguém pode entrar no santuário até que as 7 pragas sejam derramadas sobre a terra. Pastor Arildo, que história é essa de 7 pragas? São 7 pragas que vão cair sobre esse planeta. Em casa, dê uma olhadinha em Apocalipse 16. Lá estão as 7 pragas. 7 pragas cairão sobre quem? Sobre os ímpios, sobre as pessoas que não amaram a Jesus. Cairão sobre as pessoas que não se entregaram a Cristo, mas escolheram o mundo. Mas vai ter um outro evento também. Que outro evento nós teremos? Voltemos para Daniel 12:1. Nesse tempo, no tempo do fim, se levantará Miguel e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Quer dizer que quando Jesus deixar o santuário celestial, também vai começar um tempo de angústia. O profeta Jeremias, no capítulo 30, chama esse tempo de angústia de Jacó. Olha o que ele diz: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Então, o tempo de prova que vai começar nesse planeta, quando Jesus deixar o santuário, é chamado também de angústia de Jacó. Então, aqui você tem 2 eventos. Quando Jesus deixar o santuário, as pragas começarão a cair sobre os perdidos, e os salvos mergulharão naquilo que nós chamamos de angústia de Jacó. Então só tem 2 caminhos. Se estivermos perdidos, passaremos pelas pragas e seremos destruídos. Se estivermos salvos, passaremos pela angústia e seremos salvos. Porque o próprio texto que fala da angústia diz assim: mas o Senhor o livra dela. Não foi isso que a gente viu aí? Deixa eu voltar ao verso. Aí está. O Senhor, ele, porém, será livre dela. Então, no mesmo verso que fala da angústia, já há uma promessa de que nós seremos libertos dessa angústia. Então, todo ser humano vai ter que passar por um caminho ou outro. Ou vai enfrentar as 7 pragas, ou enfrentará a angústia de Jacó. Qual que você quer? Tem gente que ficou quieto, né? Quer nada, né? Tem que escolher um dos 2. Qual que você quer? É a angústia de Jacó. Porque se você não passar pela angústia, você está perdido. Literalmente. Pois bem, agora vem a pergunta. Quais os elementos que levaram Jacó a angustiar-se? E que paralelo é esse que a Bíblia faz entre a angústia de Jacó, lá em Gênesis 30 ou 33, com a angústia que os salvos vivenciarão no tempo final? Vamos ver pelo menos 4 elementos. Primeiro, Jacó se angustiou porque ele não tinha certeza do perdão divino. Você conhece a história. Jacó enganou seu irmão, roubou-lhe o direito de primogenitura, depois enganou seu pai, recebeu todas as bênçãos que Isaac tinha para Esaú, né? Não para ele. Ele agora fugiu, foi habitar numa terra distante e agora ficou sabendo que Esaú estava vindo contra ele com 400 soldados. Então Jacó, ele começou a viver a angústia maior da vida dele. Por quê? Porque ele sabia que Esaú estava vindo,
mas ele não tinha certeza se Deus o havia perdoado. Então, esta incerteza pelo perdão foi o primeiro fator que gerou estresse em Jacó. Como isso se aplica aos salvos que viverão nos últimos dias? A palavra de Deus diz, Mateus 9,12, Jesus ensinou assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem? Aos nossos devedores. Então, para você ter o perdão divino, tem uma condição. Qual é a condição? Você tem que perdoar aquele que te ofende. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nesse tempo que Jesus deixar o santuário, que nós não mais teremos um advogado, a pergunta que vai ficar na mente do salvo é: perdoei todas as pessoas que me ofenderam? Confessei todas as minhas faltas e pecados a Deus? Ou será que eu esqueci de confessar algum pecado? Porque se esqueceu, agora você não mais tem um advogado no santuário. Então é esta incerteza do perdão divino que vai começar a provocar o que a Bíblia chama de angústia de Jacó. Qual é o segundo elemento paralelo? O medo da morte. Jacó teve tanto medo de morrer que ele pegou um monte de presentes e começou a enviar para que eles entregassem para Esaú. Entreguem esses presentes para o meu irmão. Digam para ele que eu sinto muito. Digam para ele que eu me arrependi. Digam para ele que eu tenho família, tenho filhos. E ele foi tentando apaziguar a ira do irmão, que vinha se aproximando com os seus 400 soldados. Ele teve medo de morrer. Nesse tempo do fim, os salvos também temerão sua morte. Por quê? Porque em Apocalipse 13:15, fala-nos de um decreto que vai ser expedido, aonde os sinceros filhos de Deus serão declarados réus de morte. Olha o que diz o Apocalipse: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Você já imaginou o que é viver ameaçado de morte? Eu não sei se alguém aqui já passou por situação similar, mas já imaginou o que é você viver sabendo que aí fora tem alguém que quer matar você? Como alguém pode ter paz numa condição desta? Pois nesse tempo do fim, haverá um decreto que vai autorizar a qualquer cidadão a tirar a vida desses seguidores de Cristo. Por quê? Porque eles escolheram não adorar a besta, mas adorar a Deus. E todos aqueles que não adorarem a besta, esse poder antagônico a Cristo, finalmente serão declarados réus de morte. Então, haverá um decreto de morte contra aqueles que são leais à palavra do Senhor. Mas não se preocupe, porque esse decreto, ainda que seja emitido, ainda que as pessoas sejam autorizadas a tirar a vida dos fiéis seguidores de Cristo, nenhum deles morrerá. Amém? Por que não? Porque quando sai o decreto de morte, Jesus já deixou o santuário. Os salvos não sabem, mas eles já estão selados. E após Cristo deixar o santuário, os salvos não mais morrem. Então, finalmente, esse decreto de morte não vai matar nenhum salvo. Então, nós não precisamos temer. Mas por que vamos nos angustiar então? Porque nós não saberemos se estamos salvos ou não. É por isso que haverá angústia, entendeu? Terceiro elemento, em paralelo com Jacó. Jacó temeu pelo bem-estar dos seus amados. Nessa ocasião, Jacó já tinha os seus 13 filhos, 12 homens e uma menina chamada Diná. Ele temeu que os seus filhos sofressem por um erro que ele havia cometido. E nesse tempo final, a palavra de Deus diz:
Estarão 2 no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Jesus contou esse sermão, ou deu esse ensino, para mostrar para mim e para você que pessoas próximas poderão ser salvas ou não. O casal, o esposo pode se salvar e a esposa não, ou vice-versa. Então Jesus está falando para nós de que o marido não pode salvar a esposa, nem a esposa salvar o esposo. Você não pode salvar seu filho, nem o seu filho salvar você. A gente pode fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar, mas finalmente salvação é individual. A pessoa tem que escolher a salvação. Você pode dar todo o apoio que você puder. Você pode ajudar a pessoa da melhor maneira possível, mas se a pessoa não escolher ser salva, ninguém pode salvá-la, nem Deus, que é onipotente. E como não saberemos aonde estarão todos os nossos queridos? Se estão bem, se não estão? Se aceitaram os decretos dos homens ou não? Então haverá um estresse pela incerteza do bem-estar dos nossos amados. E finalmente, um quarto ponto: provações e lutas. Naquela noite, Jacó lutou com Deus literalmente. Tanto é que Deus muda o nome de Jacó naquela noite para Israel. E Deus muda o nome e dá a seguinte justificativa: vou mudar o seu nome de Jacó enganador para Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Então Jacó se agarrou à promessa divina, lutou com Deus. Isso aponta para um tempo em que os salvos também passarão por lutas e provas, e teremos que lutar com o Senhor pela fé. O autor de Hebreus, falando sobre o período de prova desse momento, ele relembra como foi a história dos heróis da fé no passado. Paulo escreveu assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E ele abre um parêntese: homens dos quais o mundo não era o quê? Digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O povo de Deus sempre na história foi um povo que sofreu perseguições. Quando eu leio esse texto, a expressão pelas covas, sabe qual é o significado? Cristãos que viveram em covas, em cemitérios, para manter sua liberdade religiosa. Eu fui a Roma e visitei lá as catacumbas de São Calixto. Existem lá nessas catacumbas verdadeiros túneis, e ali muitos cristãos moraram por muito tempo, fugindo das perseguições do Império Romano. Você consegue andar por dentro desses túneis, dentro do cemitério de São Calixto. Os cristãos ali moraram por anos, fugindo do Império Romano e de suas perseguições. Os ermos, os antros da terra, fala dos locais mais isolados que você imaginar. Eu também fui visitar a casa de um povo leal a Deus na Idade Média, chamados valdenses. Lá no norte da Itália, sul da França, e lá nos Alpes, você vai visitar ali as terras de Agrongona. E lá, naquelas regiões frias, esse povo se abrigava, cultivava cada pedaço de solo que eles tinham nas montanhas. Para quê? Para manter sua liberdade religiosa e viver longe das perseguições papais da Idade Média. Homens dos quais o mundo não era digno. Os salvos também no tempo do fim passarão por provas similares. E sabe qual é a grande lição que nós tiramos dessa experiência?
Hoje, nós não possuímos uma fé necessária para suportar o momento que diante de nós está. O momento de prova que Daniel está dizendo, um tempo de prova qual nunca houve, desde que a nação sobre a terra, vai exigir de todos nós uma fé inabalável. Agora, se nós hoje ficamos com medo de dar passos na vida religiosa, se hoje nós voltamos um pé atrás diante de qualquer desafio que nos aparece, se nós hoje ficamos adiando as nossas decisões, nossas escolhas, por causa de alguma coisa que tem nesse mundo, imagine quando chegar esse tempo de prova. Precisaremos de uma fé que ora não possuímos. Mas Deus é tão bom que Ele está permitindo que todos nós passemos pelos crisóis da vida, né? Ele nos está purificando pelas provações. É por isso que a gente não pode estranhar a prova, mas é Deus nos orientando e nos preparando para o futuro. Então vamos recapitular. Aqui estamos nós hoje, 2022, e estamos almejando a eternidade. Vimos aqui que haverá um evento especial chamado fechamento da porta da graça. Ou seja, não há mais oportunidade de salvação. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus deixar o santuário do céu. Mas antes que Ele deixe o santuário, Deus vai enviar o seu Espírito na forma de chuva serôdia. E os crentes que forem batizados com o Espírito Santo pregarão as 3 mensagens angélicas e dentro delas vão falar a respeito da guarda do sábado. Enquanto o mundo prega a guarda do domingo. E como clímax, como ápice desse momento, sairá um decreto dominical, como resultado da união das bestas de Apocalipse 13. E o mundo inteiro será agora conclamado a repousar e santificar o primeiro dia da semana. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando o dia que lá no Jornal Nacional, que quem sabe é o principal jornal do Brasil, aparecer ali o William Bonner ou algum outro repórter dizendo: foi assinado hoje nos Estados Unidos um acordo entre Casa Branca e Vaticano, onde se decreta que todos descansem no primeiro dia da semana. Aí você vai se lembrar assim: poxa vida, naquelas quintas-feiras, lá na Igreja Central de Florianópolis, eu aprendi sobre isso. E será que você terá feito as escolhas certas? Hoje nós visitamos uma irmã muito querida que está aqui nessa noite, e ela dizia para nós assim: eu quero seguir isso, eu só preciso ter base bíblica para tudo o que eu vou fazer. Eu quero tirar a prova, eu quero aprender na Bíblia para seguir a palavra. É isso que você tem que fazer. Você tem que se interessar em ir na palavra. Você tem que se interessar em saber se o que está sendo ensinado é verdade ou não. Você tem que fazer a sua parte. Você não pode esperar que as pessoas carreguem você a vida inteira. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que ser senhor do seu destino. Não deixe o seu destino, a sua vida eterna, na mão de outras pessoas. Tome isso nas suas mãos. Se interesse pelas verdades que você está aprendendo. Vá para a palavra. Tire todas as suas dúvidas. E uma vez tiradas as dúvidas, e se você perceber que isso tudo é verdade, tome a sua decisão. Saia de cima do muro. Jesus foi claro: ninguém pode servir a 2 senhores. Se amar um, vai ter que odiar o outro. E quando você não ama a Cristo, você vai amar a Satanás. Não, pastor, eu não amo o diabo. Ama. Pode não amar de boca, pode não amar de palavra, mas ama de atitude.
porque passa a seguir o que ele orienta. Porque se você não segue a vontade de Deus, você segue a vontade de quem? Do inimigo dele. Não tem uma terceira via, não tem um terceiro caminho. A Bíblia não fala de um terceiro caminho. São as ovelhas e os cabritos, o trigo e o joio. O caminho estreito e o caminho largo. Não tem uma terceira via. Pastor Luiz Gonçalves contava uma ilustração que eu achava interessante, né? Ele dizia que tinha um homem em cima do muro, e de um lado estava o diabo, e do outro lado estava Jesus. E o diabo ficava assim: vem para o meu lado, desce, vem para cá. E Jesus ficava quieto do outro lado. O homem perguntou assim: Jesus, você não vai se esforçar por mim? Não vai lutar por mim? E aí Jesus teria dito para ele assim: enquanto você estiver em cima do muro, você já fez sua escolha. Está em cima do muro, você já fez sua escolha. Amigos, nós temos tantos eventos extraordinários para acontecer, temos tanta coisa a aprender. Não delegue sua salvação a terceiros. Jesus deixará o santuário, fechada estará a porta da graça, e quando ele fecha, sai do santuário, começam a cair as 7 pragas. Elas cairão sobre quem? Os ímpios. Os salvos receberão alguma praga? Não, nenhuma. Mas os salvos passarão pela angústia de Jacó. Mas essa angústia de Jacó durará apenas por um período. E eles serão salvos dela. E quando terminar a angústia de Jacó? Quando Cristo voltar em glória e majestade para os resgatar para o céu. Entre esses 2 pontos, durante as pragas, durante a angústia de Jacó, há um outro evento, aqui em Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para quê? Vergonha e horror eterno. Amigos, que ressurreição é essa, Daniel 12, 2? Nós chamamos ela ressurreição especial ou parcial. É a dos salvos? Não, porque tem perdido nela. É a dos perdidos? Não, porque tem salvo nela. Em João 5, 28 e 29, Jesus falou de 2 ressurreições: a geral dos salvos e a geral dos perdidos. Os salvos todos, desde Abel, ressuscitarão quando Jesus voltar. Essa será a primeira ressurreição. 1000 anos depois, todos os ímpios ressuscitarão, desde Caim, o primeiro homicida sobre a terra. Mas esta aqui não é nem a primeira dos salvos, nem a segunda dos perdidos. É uma especial, porque nela tem salvos e perdidos. Agora, quem são os perdidos desta ressurreição? Tem 2 textos na Bíblia que os identificam. O primeiro deles é Mateus 26, 64, onde Jesus diz assim para aqueles que estão na sala do julgamento com ele: em verdade vos digo, vereis os céus abertos e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Então Cristo disse que aqueles que participaram do seu julgamento e não se salvaram, eles o verão voltar. Quer dizer que eles ressuscitarão durante a queda das 7 pragas. Outro texto, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, até quantos o crucificaram. Então os soldados que participaram da crucifixão e não se salvaram, eles também restarão aqui. Para quê? Simplesmente para ver que eles mataram o Messias, que eles mataram o autor da vida. E depois que eles verem Cristo voltando, com o esplendor da volta de Jesus, eles tornarão a morrer. Então esses vão morrer 3 vezes. Morreram lá há 2000 anos, vão ressuscitar aqui para ver Jesus voltar, vão tornar a morrer, e 1000 anos depois ressuscita de novo na ressurreição dos perdidos, para ser queimado no fogo. Esses são ruins, né? 3 vezes.
não aceitaram a graça. Quem são os salvos dessa ressurreição? A Bíblia faz silêncio. Mas nós já estudamos aqui sobre o ministério profético de Ellen G. White. E Ellen G. White tem um texto onde ela diz que nessa ressurreição ressuscitarão, da parte dos salvos, todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Ou seja, as pessoas que tomaram suas decisões enquanto estava sendo pregado as 3 mensagens angélicas. Isso quer dizer que nós estamos vendo nesse período. Então, se morrermos nesse período, nós temos a chance de ressuscitar também nessa ressurreição como parte dos salvos. E aí, você quer estar aqui na ressurreição da vida ou na do juízo? Qual que você quer? Eu nenhuma, quero ficar vivo até lá. Não quero nem morrer. Não quero ressuscitar, quero ficar vivo. Bom, mas se Deus nos chamar à sepultura, é lógico que nós queremos estar entre aqueles que vão ressuscitar na ressurreição para a vida eterna. O anjo diz para Daniel: Daniel, escreveu o livro, faz o quê? Sela o livro. Encerra as palavras e sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. E nós já explicamos que esse livro só pode ser compreendido porque nós já estamos no tempo do fim. E então o anjo apresenta para Daniel o último tempo profético. Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda quanto tempo? 1290 dias. O que Daniel quis dizer, ou o anjo quis dizer, com o tempo em que for tirado o sacrifício diário? Isso nós entendemos como sendo a conversão de Clovis, rei dos francos, que se converteu em 496. E foi esse homem Clovis que deu apoio ao exército papal para que as tribos dos visigodos fossem expulsos da Itália no ano 508. E 30 anos depois começou a supremacia papal em 538. Então, o ano 508, que fala da vitória sobre os visigodos, o que fortaleceu o exército papal, é tido na história por estudiosos como sendo o sacrifício diário sendo substituído. Se você viaja a partir de 508, 1290 anos, você vai chegar a 1798. E o que acontece em 1798? A prisão do Papa Pio VI e o fim da supremacia papal. Ou seja, chegamos aqui ao tempo do fim. Daniel 12:12. Bem-aventurado que espere e chega até quanto? 1335. Se você parte de 508 e viaja 1335, você vai chegar ao ano de 1843. Por que seria bem-aventurado quem vivesse em 1843? Porque veria todo o movimento de reforma espiritual que aconteceu debaixo do milerismo, aquele grande movimento milerita que levou o mundo a uma expectativa da volta de Jesus. E chegamos então ao último verso. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber o quê? A tua herança. Amigos, qual é a herança de Daniel que o anjo lhe prometeu? O anjo disse: Daniel, você segue o teu caminho, você vai morrer, mas no final dos dias você vai o quê? Ressuscitar, se levantar para receber a tua herança. A herança de Daniel aqui tem 2 aspectos. Primeiro, a herança dele é receber a vida eterna, é receber a coroa da vida das mãos do próprio Cristo. Esse é o primeiro aspecto da sua recompensa. E qual é o segundo aspecto? É Daniel encontrar no céu todas as pessoas que foram salvas graças ao livro que ele escreveu. E é por isso que nessas quintas nós optamos por estudar esse livro. Por quê? Porque no céu muitas pessoas lá estarão
porque aprenderam a verdade através do livro de Daniel. Quantas verdades temos ouvido aqui todas as quintas? Quantas vezes o Espírito Santo tem falado com você? Quantas vezes o nosso coração foi tocado? Lágrimas foram derramadas. Por quê? Porque nós sentimos o mover de Deus em nosso meio. A recompensa de Daniel também é a minha e a sua. Uma coroa imarcessível de glória. Mas quem vai estar com Daniel lá no céu? Quem vai receber das mãos do próprio Cristo a coroa de vitória? E eu termino com esse primeiro verso. Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado, inscrito, aonde? No livro. Que livro é esse? É esse aqui, ó. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe quem é que vai estar no céu com Jesus e com Daniel? Os que têm seus nomes no livro da vida. Pastor Arilton, como é que o meu nome vai parar no livro da vida? Sabe quando que ele vai para lá? Quando você passa pelo batismo. Jesus falou assim: o que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem da terra será desligado do céu. Essas palavras falam sobre a autoridade que a igreja tem de pregar o Evangelho e de batizar aqueles que aceitam o Evangelho. Quando nós somos batizados, o nosso nome é escrito no livro da vida lá nos céus. É por isso que em Marcos 16:16, Jesus disse: quem crer e for, será salvo. É por isso que Jesus em João capítulo 3 disse para Nicodemos assim: Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você precisa nascer do Espírito, que é a conversão, e nascer da água, que é o batismo. Nessa noite eu queria fazer um apelo muito especial. Mas esse apelo é para as pessoas que nunca vieram aqui à frente. Para quem não tomou sua decisão ainda. Dezenas já vieram aqui à frente. Escolhendo Cristo, escolhendo o batismo. Mas na última noite do nosso programa, o convite é para você que não se levantou nenhuma vez. Para você que nunca veio aqui à frente. Mas em mais um estudo, você compreendeu que se você não der esse passo, você pode perder a vida eterna. Então é um convite para você que ainda não veio aqui à frente, entregando o seu coração a Jesus e tomando sua decisão pelo batismo. Nós vamos ter uma música agora. Enquanto ouvirmos essa canção, vai ser o tempo que você terá para tomar a sua decisão. É para aqueles que nunca vieram aqui à frente, mas hoje querem dizer assim: eu quero ser batizado. Amém. Louvado seja Deus. Pode ficar aqui perto de mim. Pode vir para cá. Pode vir para cá. Pode vir, meu querido. Mas alguém quer vir? Aproveitar essa última noite para dizer: pastor, eu também quero. Eu não posso deixar de tomar a minha decisão.
Você não sabe quanto tempo você tem. Ninguém sabe. Não adie mais sua decisão. Entregue-se a Cristo. Confia nele e Ele tudo fará. Louvado seja Deus por esses que aqui à frente estão. Mas eu queria nessa última noite orar. Orar também por você, que em algum momento tomou sua decisão. Sábado que vem, às 8 horas, teremos a entrega dos certificados e também uma cerimônia batismal. Alguns que estão conosco já irão se batizar nesse sábado. Alguns mais à frente. Mas eu queria convidar agora que viesse aqui todos aqueles que já tomaram sua decisão pelo batismo, que estão se preparando, talvez para sábado ou para um pouco mais à frente. Mas eu queria fazer uma oração especial por você nessa noite. Quero convidar você gentilmente que venha aqui também, ao altar do Senhor. Todos os que já vieram aqui à frente em algum momento, eu quero convidar mais uma vez que vocês venham ao altar do Senhor. Quero orar por todos vocês nessa noite, para que a bênção do céu repouse sobre todos. Pode vir. Todos os que vieram em alguma noite, que atenderam o apelo em algum momento, todos que estão aqui, pode ser que alguns não estejam nessa noite com a gente. Eu quero orar com vocês agora, e eu vou pedir um favor a vocês. Depois que nós terminarmos a oração, tem um grupo de amigos que quer conferir só alguns dados de vocês, alguns detalhes que talvez faltem. Então não saiam, não voltem para os assentos antes de falar com eles. Eu já vou convidá-los que venham aqui já para agilizar o processo. Os pastores também estão aqui. Nós precisamos só de alguns dados que talvez nos faltem. Quero convidar você a ficar de pé agora para nós orarmos. Nós vamos encerrar nosso culto dessa noite. Lembrando que no próximo sábado, às 8 da noite, estaremos aqui por uma linda cerimônia de entrega de certificados e também de batismo. Convide seus familiares para que eles venham também. Será uma bonita cerimônia. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado porque o Teu Espírito tem trabalhado de forma maravilhosa em tantos corações. Obrigado, Senhor, porque ao longo dessas 12 semanas pudemos estudar mais da Tua Palavra. Vimos como o Senhor tem a história em Tuas mãos, desde o passado até o futuro. Como o Senhor está coordenando todos os eventos para a felicidade do Teu povo. Obrigado porque quando terminamos o capítulo 12 de Daniel, nós vemos o estabelecimento do reino de Cristo. Nós vemos a recompensa sendo dada aos salvos. E por isso nós Te louvamos. Porque assim como a Tua palavra já se cumpriu no passado, certamente ela se cumprirá nos anos vindouros. E nós queremos fazer parte desse movimento, que haverá de passar pela angústia de Jacó, mas estará diante do Senhor para a Tua volta. Por isso, Pai, cuida de todos nós. Queremos orar em especial por esses que aqui à frente vieram, tomando hoje sua decisão, ou outro dia se decidiram, mas eles estão aqui à frente. Desejosos, Pai, de passarem por o santo batismo e de terem seus nomes também escritos no livro da vida lá nos céus. Nossa oração é que Tu possas guardar e proteger a cada um deles, e a nós também, que um dia fomos batizados, até que o Senhor volte para nos buscar a todos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.